Fala galera, hoje eu vim aqui fazer um vídeo para tirar algumas dúvidas que têm surgido com muita frequência no suporte técnico da ficha técnica. Essa dúvida, que é quase que geral, está relacionada à margem de lucro ou margem de contribuição. E na verdade a ficha não tem um erro, é questão de um entendimento que as pessoas costumam fazer erradamente e aplicar margens de lucro ou margens de contribuição, como você queira chamar, de forma errada. Então nós vamos lá, eu preparei aqui já na ficha técnica um modelo para a gente poder discutir, né, com um exemplo fictício, para a gente poder entender como funciona isso. Então eu criei uma pizza aqui, ó, que é um sabor que eu fiz somente para bater o valor, como eu queria, uma pizza de alho frito com quantidades e ingredientes fictícios, tá? Não é exatamente um padrão que eu uso ou que vocês devam usar. E nós vamos falar sobre a margem de contribuição. Quando nós vamos aqui para o estudo de custos, essa pizza que custa de insumos R$ 20, se eu aplicar uma margem de contribuição nela de 50%, ele sugere um preço de venda de R$ 40. Até aí tudo certo. Qual é a dúvida das pessoas? Se eu aumentar essa margem de contribuição para 80%, o preço sugerido de venda vai para R$ 100, tá? R$ 99,99. E aí as pessoas não entendem por que um salto de 50% de margem para 80% de margem dá tanta diferença no preço de venda. E também, tá? A outra dúvida que o pessoal tem é com relação a margens superiores a 100%. Às vezes as pessoas me falam, eu quero ganhar 500% em cima dessa pizza. Quando eu coloco isso, a planilha automaticamente dá um valor errado, R$ 5, tá? Tudo que passa de 100%, ela retorna uma sugestão errada de venda. Então eu vou explicar para vocês como que isso funciona, para vocês entenderem realmente o cálculo correto. Vou fazer aqui uma anotação, tá? Então, se nós temos essa pizza com um custo de R$ 20, tá? Custo de insumo só, a pessoa quer aplicar uma margem de 500%. Isso significa preço de venda R$ 100, teoricamente, tá? Esse é o entendimento popular, é o que a maioria das pessoas pensam acerca de administração. Mas eu vou explicar por que isso está errado, tá? Quando você fala em margem de lucro, tá? Eu vou chamar lucro, mas pode ser contribuição, que nesse caso nosso é melhor chamá-la assim. Nós temos que pensar que a margem tem que caber dentro do valor de venda do produto. E no máximo pode corresponder a 100%. Isso se o produto não teve custo algum. Como assim, tá? Como assim isso que eu estou explicando? Vamos lá. Se o preço de venda dessa pizza é de R$ 100, tá? Como que eu posso ganhar 500% se R$ 100 representa 100% do preço do produto? Não dá para mim ganhar mais do que 100%. O máximo que dá para eu ganhar é 100%, o valor total. Para eu ganhar 100%, eu tenho que ter adquirido essa pizza de graça, sem custo algum. Então o que isso significa? Significa que se eu vou pôr, ganhei essa pizza e vendi a R$ 100, então lucrei tudo, 100%. Não dá para lucrar mais que 100%. Agora, se ela me custou R$ 20, tá? E eu vendi a R$ 100, então, tá? Então, quanto será que eu ganhei em cima dela? Bom, eu usei o valor de R$ 20 e R$ 100 porque dá cálculo exato. A gente não precisa nem de calculadora, muito menos fazer a regra de 3, tá? Por quê? Se do valor total de venda R$ 100, R$ 20 que é o custo, corresponde a 20% do total, certo? E aí, então, eu tenho lucro de 80%. Então, a de R$ 100, R$ 20 custo, R$ 80 lucro. Então, dos 100%, tá? Dos 100%, dos R$ 100, né? Que é o valor de venda. 100%, 20% foi custo, 80% foi lucro. E aí, quando nós voltamos aqui para a ficha técnica, aí nós vemos que se eu pretender uma margem de 80%, ele dá o preço de venda de R$ 100. Por quê? Se eu vender a R$ 100, desse valor, desses R$ 100, R$ 80 é o meu lucro, minha margem de contribuição, e R$ 20 é o meu custo. Tá? Então é sempre dessa maneira. Agora, pior ainda, tá? Se a gente fizer
o cálculo errado. O como que isso vai impactar a administração do seu negócio. Então vamos supor que nessa pizza de R$20 custo, tá? Você decida lucrar 15%, por exemplo. E como as pessoas fazem o cálculo errado, tá? Eu vou até escrever aqui, cálculo errado. Pega R$20 mais 15%. Quanto que dá isso? R$20 mais 15% de R$20, R$3, certo? 10% 2, R$3. Então, valor de venda igual R$23. Beleza, teoricamente tá fácil, o cálculo tá feito, não precisaria nem de ficha técnica. Eu vou te mostrar que tá errado, tá? Então, se a gente vendeu a R$23 essa pizza, se nós pegarmos e menos 15% desse valor, igual. Eu vou até fazer na calculadora aqui a parte para não ter erro. Então, R$23, tá? Vamos achar aqui quanto que é 15% de R$23. R$23, 15%, R$3,45. R$3,45 representa 15% desse valor. Se a gente pegar R$23 e deduzir então os R$3,45, que é a margem, que é os 15%, 23 menos 3,45, resulta uma sobra de R$19,55, abaixo do custo. Então, quando você faz essa aplicação de margem dessa maneira que eu estou dizendo, põe 15% em cima, automaticamente você está se enganando, você está achando que você está ganhando 15%. Só que quando você faz a venda, se você deduzir 15%, você fica com o custo menor do que ele é na realidade. Por isso que, administrativamente, muitas pizzarias fecham. A pessoa não consegue entender. Fala, poxa, mas eu estou colocando uma margem X, estou vendendo e não consigo ter lucro. Qual que é a realidade? A realidade é que, possivelmente, a própria margem está totalmente errada. Então, essa planilha, tá? Essa ficha técnica calcula a margem. Eu vou pôr lucro, mas pode ser de contribuição, que eu prefiro, tá? Real, considerando no máximo 100%. Isso se você não tivesse custo algum de produção. Então, eu não sei se vocês conseguiram compreender exatamente esse raciocínio. Mas significa o quê? Tá? Significa que se ela custou R$20 e eu quero ganhar 90%, eu tenho que vender essa pizza a R$200, tá? Se eu vender R$200, eu tiro 10%, R$20, 90% meu lucro. Tá? Se eu quiser lucrar metade, só 50%, eu vendo ela a 40. 20 meu custo, 50% do valor de venda. 20 meu lucro, 50% do valor de venda. Então é por isso que essa planilha, ela dá essa sensação de estar errada, mas ela está correta. Quando a gente dá um salto muito grande no preço também. Tá? Ideal é o quê? Um restaurante saudável, uma pizzaria saudável, ela normalmente tem uma margem de lucro final de 20%. Isso não significa que essa margem de contribuição aqui, se eu fizer isso aqui e vender minha pizza a R$25, eu não vou conseguir ter 20% de lucro no final do mês. Isso porque aqui eu só estou considerando o custo de insumos. Tá? Eu não estou considerando o estudo de custos operacionais, que também podemos fazer nessa planilha. E o que consiste os custos operacionais? Tá? Isso daqui é um grande indicador de saúde financeira da empresa. Nós vamos ver quais são as despesas fixas, aquelas que acontecem independente do número de vendas que você tem na sua loja. E aí você vai saber, dividindo esse custo pela quantidade que você vende por mês, tá? Média, e você vai saber se a saúde da sua empresa tá boa ou não. Então, basicamente, tá? Se nós colocarmos uma margem aqui de 20%, vender essa pizza a 25%, nós temos que fazer o estudo de despesa fixa da nossa loja, e as despesas, dividido pela quantidade de pizzas que eu vendo ao mês, tem que nos resultar um custo menor do que R$5 por item vendido, tá? Então, na prática, se eu vendo, vou fazer cálculo exato, tá? Se eu vendo 100 pizzas por mês, tá? E tenho um gasto fixo, uma despesa fixa de R$500, totalmente fictício esse cálculo,
eu teria uma despesa de R$ 5 a mais por item vendido por pizza. E aí eu estaria empatando dinheiro colocando essa margem de contribuição aqui de 20%. Porque R$ 20 custo, R$ 5 custo operacional por produto, venda 25, empatei. Se eu empatei, estou perdendo dinheiro? Não está perdendo dinheiro, porque o seu Prolabore está inserido lá nas despesas. Você está ganhando aquele salário que você determinou. Mas sua empresa está no azul, que eu chamo. Ela não está no verde, também não está no vermelho, está no neutro. Qualquer desestabilizada que ela sofrer, ela vai quebrar. Então você precisa ter uma margem de contribuição aqui que consiga absorver o custo operacional, tá? E ainda sobre alguma coisa para sua empresa ter lucro no final do mês. Agora, se você faz o custo aqui, aproveitando esse vídeo, né, para quem já usa a planilha, se você faz o estudo de custo operacional, tá, e de repente te retorna, isso tem acontecido com frequência com as pessoas que estão usando, te retorna um custo operacional por pizza vendida muito alto, por exemplo, retorna um custo de R$ 20 por pizza vendida, tá, isso significa que a saúde financeira da sua empresa está em perigo. Por quê? Porque se ele retornasse aqui para mim um custo operacional de R$ 20, eu teria que no mínimo, tá, aplicar uma margem de 50%, teria que vender essa mesma pizza a 40 para eu ficar naquela linha azul. E como que eu mudo essa realidade? Vendendo mais, sem alterar a minha estrutura, os meus custos fixos. Aí a gente derruba esse custo por produto. Então por isso é importante você fazer uma análise total da sua empresa, da sua pizzaria. Essa ficha técnica, na verdade, ela era para ser só uma ficha técnica. Toda essa parte de estudo de custos, ela é, vamos dizer, um bônus, tá? Um bônus administrativo que nós colocamos para você realmente entender como anda a saúde financeira da sua pizzaria. Então ali, se você faz essa análise e vê que está alto o custo por pizza, você precisa tomar atitudes que não é reduzir o custo das suas pizzas, o custo do insumo. É reduzir ou as suas despesas fixas ou aumentar a quantidade vendida para que dilua essa despesa fixa em mais produtos e mais vendas. E para isso, qual é a primeira ferramenta mais eficaz? Marketing, você trabalhar marketing da sua pizzaria. Mas isso eu vou abordar em outros vídeos. Eu só quis mesmo explicar o porquê que essa margem confunde tanto as pessoas e o como que as pessoas cometem tantos erros utilizando esse tipo de cálculo aqui que eu mostrei para vocês, aplicando a margem sobre o valor. Tá? Está errado. Vamos lembrar que não existe, tá, perante a administração, para quem já cursou administração sabe disso, quem estudou sabe disso, para a administração de empresas não existe margem de lucro maior que 100%. A pessoa fala, eu ganho 200%, eu ganho 500%, a pessoa está falando balela. Ela está falando besteira mesmo, não existe. A ótica da administração não permite que você tenha isso de lucro. Não dá, tá? Lucro é preço de venda, que corresponde a 100%, ver dentro desse 100% quanto que é o custo, quanto que é a margem que você tem. Tá bom? Esse ano prometo para vocês que eu vou me tornar um pouco mais ativo aí nas redes sociais. No YouTube, nossas aulas estão paradas. Foi um final de ano para mim bem corrido, tive bastante coisa para resolver. Mas esse ano a gente volta aí com força total. E quem tiver dúvidas, quem de repente tiver sugestões aí de temas que são interessantes, são importantes para a gente debater, manda para mim, tá? A maneira mais fácil de falar comigo diretamente é pelo direct do Instagram. Eu às vezes demoro para responder porque eu recebo muitas mensagens, mas eu respondo, procuro responder a todo mundo lá. Tá? E aí é só você mandar a sugestão. Lembrando ao pessoal que procura, muita gente tem procurado o suporte lá da ficha técnica, achando que vai conversar diretamente comigo. Tá? O suporte não sou eu que cuido, eventualmente eu estou naquele WhatsApp, mas é bem eventualmente mesmo. Quando eu estou, procuro dar algumas dicas a mais para as pessoas que solicitaram algum tipo de ajuda, mas o nosso suporte ele é exclusivamente técnico, é para resolver questões técnicas da ficha técnica. Tá bom? Então vejo vocês aí num próximo vídeo. Tchau, tchau.